paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Oitavo tema do pensamento social cristão. Vamos falar hoje, caros ouvintes, da encíclica Popularum Progresso e também da 80ª Advenies, no 80º aniversário da Rerum Novarum, destacando alguns tópicos, destacando alguns aspectos. E para iniciar, como sempre, nós nos dirigimos ao Senhor para que Ele nos ilumine, para que durante esse ano nacional do laicato, as nossas famílias, os nossos líderes cristãos, homens e mulheres, jovens, assumam o seu papel de transformação dessa sociedade no sentido de uma sociedade mais humana e mais fraterna. Oração para o Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como a vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons e carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam, como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, a espiritualidade e a missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Agora então, vamos fazer as nossas reflexões, tecer nossos comentários sobre esses dois documentos, com destaque para a chamada encíclica sobre o desenvolvimento dos povos, Popularum Progresso, Progresso dos Povos. E depois vamos ver também um pouco a carta 80ª Advenies, no 80º aniversário da Rerum Novarum. Como já comentei em programas anteriores, nesta Rerum Novarum, ou sobre as coisas novas, do Papa Leão XIII, em 1891, foi o grande documento que deu início a essa caminhada da Igreja na construção de um corpo doutrinal, chamado Doutrina Social Cristã, Doutrina Social da Igreja, voltado para esclarecer e orientar a ação do cristão no mundo da economia, da política e da convivência social. Popularum Progresso, desenvolvimento dos povos. Tem aquela frase maravilhosa que é sempre muito lembrada nesse documento. Desenvolvimento é o novo nome da paz. Desenvolvimento é o novo nome da paz. Vale a pena a gente recordar esse número, que é o número 76 da encíclica, lá bastante no final. Quem tiver com essa encíclica pode dar uma folhadinha. 76, fala-se disso aí, né? Então, as excessivas disparidades econômicas, sociais e culturais provocam entre os povos tensões e discórdias e põem em perigo a paz. E aí tem uma citação da ONU sobre essa questão. E depois, combater, continua a encíclica, combater a miséria e lutar contra a injustiça é promover
não só o bem-estar, mas também o progresso humano e espiritual de todos, e, portanto, o bem comum da humanidade. A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário. Um equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se dia a dia na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. Então, de fato, né, o desenvolvimento é o novo nome da paz, como está no próprio título desse número. Desenvolvimento é o novo nome da paz. Então, esse é o primeiro destaque que eu faço dessa encíclica. Numa breve síntese, né, desse documento, nós diríamos que a Populorum Progresso, População, Desenvolvimento dos Povos, recorda que toda a vida é vocação. Nós somos chamados a um crescimento, a nosso aperfeiçoamento, a uma convivência fraterna, a uma melhor distribuição dos bens, isto é, a uma vida mais plena. E o caminhar dos homens aqui nessa terra e na história é marcado pela vocação ao desenvolvimento integral, não qualquer tipo de desenvolvimento, digamos apenas material. Essa vocação nasce de um apelo transcendente, né? O Deus da vida, que nos chama isso, indica seu sentido último, sua abertura e planificação no absoluto de Deus. Seria quase aqui uma síntese espiritual, uma síntese desse documento. O desenvolvimento integral supõe a liberdade responsável de cada pessoa e também dos povos organizados, dos seus governantes e das suas organizações civis. As estruturas devem ser uma ajuda ao desenvolvimento desta responsabilidade humana. Por exemplo, sendo realmente umas estruturas permeáveis e participativas, e não estruturas autoritárias. A acolhida da própria vocação torna a pessoa livre. A liberta de falsas seguranças, de ideologias, que reduzem as pessoas a meios e não as reconhecem como fins em seus fins próprios, que são o desenvolvimento pleno integral. Cada um, diz a encíclica número 26, cada um é o artífice principal do seu êxito ou do seu fracasso. Isso é muito importante dizer hoje também, né? Que há pessoas que dizem, eu não consegui fazer isso porque, por isso, por aquilo, culpa a outros. Às vezes, a culpa começa com o próprio cidadão, que não aproveitou as chances que se lhe ofereceram. Por isso, os povos da fome, diz o Papa, se dirigem aos povos opulentos para uma assunção comum de responsabilidades. Então, é uma encíclica que tem uma proposta muito abrangente de um desenvolvimento integral, que inclui a justiça e a paz a serem promovidas. E aí vem diversas dimensões desse desenvolvimento, né? A superação do colonialismo, na época ainda tinha colônias, o desequilíbrio crescente que se foi estabelecendo entre nações ricas e pobres, e a tomada de consciência cada vez maior das populações pobres, dos países pobres, de que eles têm direito a sentar-se no banquete, né, da participação dentro do mundo. E um choque até de civilizações, né? Havia no tempo a Guerra Fria, né? E depois então aparecem as propostas que a igreja faz, no sentido de um desenvolvimento pleno e integral, participativo. A igreja presente em muitos lugares, apoiando e promovendo, sobretudo, com as suas orientações. Há nesta parte aqui também a consideração sobre os vários sistemas que pretendem cada um desenvolver de uma forma. Na época era o capitalismo e o socialismo, né? Os dois blocos, né? Havia Guerra Fria. E aí
Por um lado, claro que tem a crítica ao marxismo e ao sistema soviético, ao capitalismo, que é uma forma de capitalismo de Estado, que é um regime autoritário, né, que esse sistema montou, né, a ditadura do proletariado, e por outro lado, também as nações sob o regime capitalista, né, do capitalismo liberal. Então, claro, a igreja critica o ateísmo e o autoritarismo dos sistemas socialistas e das ditaduras socialistas. Mas também critica o capitalismo liberal. Isso aqui é importante ver. Né? Reprova os abusos desse sistema. Número 26, falando de capitalismo liberal. Nunca será demasiado reprovar esses abusos de que se fala aqui na exploração, na questão da propriedade privada, visto como um direito absoluto, sem limite nem obrigações sociais correspondentes. Então é preciso e é importante criticar esses abusos do sistema, e a igreja o faz. Nunca será demasiado reprovar esses abusos, lembrando, uma vez mais, solenemente, que a economia está a serviço do homem e do bem comum, o que muitas vezes no capitalismo também não acontece. Mas se é verdade, um certo capitalismo foi fonte de tantos sofrimentos e injustiças e lutas fratricidas, com efeitos ainda duráveis, é contudo sem motivo que se atribuem à industrialização e ao desenvolvimento econômico e financeiro males que são devidos a um nefasto sistema que o acompanhava, que é este liberalismo sem limites. Pelo contrário, é necessário reconhecer que com toda a justiça, o contributo insubstituível da organização do trabalho e do progresso industrial na obra do desenvolvimento. Então, as duas forças que contribuíram para um desenvolvimento melhor, então foi tanto o esforço de empreendedores, um capital que é ordenado e que segue as leis do país, e da organização do trabalho, inclusive dos sindicatos, que garantem a justiça social e defendem os direitos dos trabalhadores. Então tem toda uma série de observações aqui, de reflexões sobre o trabalho, sua ambivalência, e também sobre a urgência de realizar esta obra do desenvolvimento. Temos ainda nessa encíclica, né, uma observação muito judiciosa, muito interessante, que distingue movimentos históricos e ideologias, né? Uma coisa é aquela ideologia que foi formulada pelos criadores dessa ideologia, isso tanto do capitalismo como do socialismo, né? Marx e Engels definiram e tal. Outra coisa é ver o desenvolvimento histórico dessas ideologias formuladas no passado. E aí se viu que há muitas diferenças entre o que foi a proposta original e a prática histórica, né? Então, nossa crítica tem que se voltar para ambos, mas sobretudo para a prática histórica, né? Quando há distorções daquilo que inicialmente parecia ser uma coisa maravilhosa, mas depois viu-se que não era nada disso, né? Por exemplo, né, que todos serão livres dentro de um regime socialista, tudo é de todos, né? Daqui a pouco, né, os camaradas do Partido Comunista tinham todas as vantagens. E o povão, como é que ficava? Isso em Cuba continua. Isso, os cubanos que vêm aqui ao Brasil dizem isso assim clarissimamente, né? Aos camaradas do partido e aos controladores do regime, que são, né, os comitês de defesa da revolução, eles têm todas as vantagens. Eles têm um monte de coisa que os outros povos, Zé Povinho, não tem. Então a gente pergunta, mas escuta, mas isso aí é a igualdade de todos, né? Só porque o cara é membro ativo do Partido Comunista, ele vai levar vantagem sobre os demais, né? Então isso aí é uma coisa que acaba fazendo isso mesmo que eles criticam dentro do regime capitalista. Bom, depois temos outras observações, por exemplo, né? Mais adiante fala-se nessa encíclica do humanismo integral, ou total, né? Que é a grande meta que nós temos, né? E que precisa, então, ter em conta sempre os valores do espírito, não fechar-nos aos valores do espírito, diz o número 42 da encíclica, e a abertura ao absoluto, porque quem exclui Deus acaba criando ídolos,
e adorando esses ídolos, que pode ser tanto o capital como o Estado, né? Feito um deus aí, né? O partido. Na China, o partido é venerado e adorado como o grande, né? E o Mao Tse-tung que era o grande timoneiro, né? Então, criam novos ídolos, né? Para substituir, assim como a Coreia do Norte, né? Tem esse ídolo aí desse líder, né? Que se considera quase um deus nessa terra e que tem um botão de armas atômicas em cima da sua mesa, né? Ameaçando os eventuais adversários. Quem elimina a referência a Deus acaba substituindo-o por um ídolo. E ainda nós temos, no fim, mais adiante ainda fala essa encíclica sobre desenvolvimento solidário, né? Deve ser de justiça e de solidariedade, número 44. E critica também o neocolonialismo, né? Depois da independência política, muitas nações voltaram a depender das grandes nações, dos grandes países centrais, através de mecanismos, por exemplo, de financiamento, né? E de endividamento. E também do imperialismo, né? Na época, o imperialismo era muito forte. Por exemplo, na África havia briga, né? Aí, sobretudo, entre a China e a União Soviética, né? Dominando lá aqueles povos, explorando. Eles estavam lá, não era tanto não para partilhar, era para explorar as riquezas naturais, o petróleo e outras fontes de riqueza. Não são os capitalistas que exploravam, mas o regime autoritário e ditatorial da União Soviética, né? Eles buscavam recursos, petróleo e tantas coisas, mas sobretudo riquezas minerais na África. E implantaram lá ditaduras do proletariado, né? Além do liberalismo, critica-se então o liberalismo com seus, mais uma vez aqui, sobre os seus excessos. Devemos reconhecer a causa principal dos desvios, né? Que é também um materialismo prático, praticado, vivido por essa forma de liberalismo. Por fim, fala também das convenções internacionais e da necessidade de observá-los e os povos como artífices do seu próprio destino. E assim, vou concluindo essa encíclica, que foi muito marcante, a chamada encíclica sobre desenvolvimento, do Papa Paulo VI, publicada em 1967, uma das grandes encíclicas do Papa Paulo VI, que tem inclusive também uma parábola, a parábola do pobre Lázaro, né, que são muitas vezes as nações em desenvolvimento, são como o pobre Lázaro, né, que está deitado aí às portas do rico, batendo aí para ver se consegue algumas migalhas, né, para superar essa sua miséria. E ainda uma breve menção, né, a esse outro documento, 80º Adveniens, né, que então, mais adiante um pouco, no 80º Adveniens, apareceu esse documento, que não é propriamente encíclica, é uma carta que foi escrita, né, e por ocasião, aliás, também é escrita pelo Papa Paulo VI, no ano de 1971, vejam, 4 anos depois dessa outra encíclica. Em maio de 71, as novas necessidades da igreja em transformação. Então, 4 anos depois, a Popular no Progresso, aparece esta 80º Adveniens no 80º aniversário da Rerum Novarum, né? Então, temos este documento da 80º Adveniens, onde se fala, por exemplo, vou dar uns tópicos aqui, o papel das comunidades cristãs, número 4. Ficou famoso esse documento, essa passagem. Isto é, as encíclicas e as orientações dos papas são só os grandes princípios. O discernimento prático sobre o que fazer na linha da ética cristã deve ser feito pelas comunidades cristãs. Diz aqui no número 4 dessa encíclica, é às comunidades cristãs que cabe analisar com objetividade a situação própria do seu país e procurar iluminá-la com a luz do Evangelho, e aí ela cumpre aurir os princípios de reflexão. Veja que interessante. A essas comunidades cristãs, as nossas comunidades, cumpre aurir princípios de reflexão.
normas para julgar e diretrizes de ação na doutrina social da igreja. Então, a nossa doutrina social que estamos analisando nesses programas é o quê? Em que consiste, né? Essa encíclica, essas nossas grandes linhas de doutrina social são 3 grandes aspectos que a doutrina social aborda, que são princípios de reflexão, por onde vai a nossa reflexão, como analisar essa realidade, normas para julgar, avaliar essa situação, o que ela tem de bom e quais são os aspectos precários ou criticáveis, e diretrizes de ação, né, que são orientações para a prática da ética social, da justiça, da fraternidade, né? E o discernimento e as opções e compromissos a assumir devem ser tomadas em cada lugar, cada região, cada país, cada situação real. Tá? Então, isso é uma das grandes contribuições dessa encíclica, né? A atividade e a contribuição das comunidades cristãs. Então, vamos indo já para o final, porque eu acho que essa encíclica merece ser relida dentro desta visão aqui, né? E aí fala-se no final, por exemplo, os cristãos perante os novos problemas, né? Isso aqui é muito interessante, no final, o capítulo 3º dessa encíclica, né? Onde fala das mudanças de estruturas, a busca de maior justiça, mudança de estruturas, isso é uma novidade também, e também a compartilhar as responsabilidades. E vamos chegando ao final desse nosso programa aqui, o 8º, e como sempre, fazemos a menção de uma frase do Papa Francisco na sua última encíclica, a encíclica social, Laudato Si, louvado sejas, sobre o cuidado da casa comum. A 8ª frase que eu quero citar é a seguinte: é fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais, a chamada ecologia integral. Então, o Papa Francisco, ele nos recomenda, a grande recomendação desta encíclica é da ecologia integral, uma ecologia que toma em conta, seja os sistemas naturais e as suas interações, né? Como todos esses ecossistemas estão interligados e se complementando, se integrando, né? E ajudando um ao outro a fortalecer a vida, né? E a se regenerar também quando eles foram degradados, e também a ligação de tudo isso que são as bases naturais, né? Os ecossistemas, com os sistemas sociais, porque o povo tem que viver. Temos que produzir, temos que saber tirar, né, então, dos recursos para a vida, uma vida sempre melhor das comunidades. Então, aí o desenvolvimento sustentável, né, é o que está por fim. Então, isso se chama ecologia integral, a integração o desfrute, o uso e o cultivo, o cuidado da natureza e dos bens que nos são proporcionados para uma vida cada vez mais plena e fraterna. Então, isso aí é nosso 8º tema temas de doutrina social cristã. Obrigado pela atenção dos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.